Você já parou para pensar na sua felicidade e no seu bem-estar em meio ao mercado de trabalho e também no mundo dos negócios? Não? Pois hoje nós vamos bater um papo com a Dani Plesnik, que é certificada em psicologia positiva, é advogada, contadora, executiva de recursos humanos e palestrante no tema felicidade na corporação. Tudo bem, Dani? Que currículo? Ai, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Dani, você tem várias especialidades, como eu já citei. Poderia nos explicar melhor como funciona o seu trabalho? Na verdade, eu atuei durante 15 anos na área tributária e migrei para a área de RH, na mesma empresa que eu atuava. Foi logo depois da pandemia que a gente entendeu que não dava mais para cuidar das pessoas na mesma fazenda exatamente da maneira como a gente fazia. Eu fui mergulhar no estudo da ciência da felicidade. Ciência da felicidade, a gente tem várias metodologias, enfim, mas se trata da humanização nas relações no trabalho. Eu acho que isso a pandemia acelerou muito, da gente enxergar o ser humano como um ser íntegro e não simplesmente com aquela pessoa que passava por um portal e entrava na empresa. Então é alinhar um programa de bem-estar com esse olhar realmente para o humano dentro do ambiente de trabalho e alinhando isso à estratégia da empresa. Então podemos dizer que a pandemia fez com que os trabalhadores passassem de ser vistos como uma máquina para como um ser humano? Eu acho que a gente acelerou esse processo que já tinha começado, então eu gosto sempre de citar, e não existe estudo específico sobre isso, mas a gente vê as tendências. Começou com diversidade e inclusão, e não termina, claro, mas é um olhar mais para o eu, para a autenticidade, para como somos diferentes também, porque antes no corporativo todo mundo parecia igual, se vestia igual, tinha que agir igual. Depois a gente seguiu com sustentabilidade, olhando que somos parte de uma cadeia e não só não é só a empresa, não basta a empresa estar bem, que se estoura uma guerra e os teus fornecedores não estão bem, tu não está bem também. Então a gente começou a perceber que somos parte de um ecossistema. E esse terceiro pilar é realmente como é que eu sustento a continuidade do ser humano no ambiente de trabalho. Então eu vejo que foi um movimento, na verdade, do mundo e um foi impulsionando e preparando o terreno para o outro. Claro, nenhum termina, a diversidade a gente segue falando muito disso e é super necessário, mas agora tem um olhar também para a continuidade e bem-estar do humano e o ser íntegro. As empresas estão adotando isso já? Tem muitas empresas que já começaram alguns programas, é algo extremamente novo, se a gente for pensar que a pandemia, né, quando começaram mais programas de forma robusta, foi em 2020, a gente está em 24, e teve também um impulsionamento que agora tem começado mais com a legislação. Então a mudança da NR1 fazendo com que o psicossocial fosse parte da obrigatoriedade, o monitoramento das empresas, isso faz que não só vire algo correto a ser feito, mas também como uma obrigação legal a ser cumprida. E qual que é o passo a passo que deve ser seguido para atingir essa humanização? Na verdade, a gente fala que não existe uma receita de bolo, se tivesse seria muito simples, a gente está falando de uma mudança cultural muito profunda na forma como a gente exerce, né, o trabalho, mas tem uma questão que eu sempre gosto de começar, que eu aprofundei estudo, que é segurança psicológica. E o que seria segurança psicológica? É a criação, o sentimento, na verdade, de um grupo, de poder falar sem medo de ser retalhado. Então aquelas frases que a gente escutava muito no ambiente de trabalho, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa, elas começam a ser desconstruídas porque a gente entende que todas aquelas pessoas que estão ali desde o estagiário, mas que têm uma vivência, que têm um aprendizado, ao CEO, ao presidente, eles têm um espaço de voz e têm algo a contribuir. E os chefes, a chefia, tá aceitando isso numa boa? Não, não está. Na verdade, é uma mudança. Vamos lá, todos os líderes, eu me coloco nessa posição, vem muito com, primeiro, sempre fiz assim. Então tem que ter um desaprender. Então tem uma frase que eu escutei de uma business partner que eu gostei muito, que é: nós precisamos ser o líder que nós nunca tivemos. Então tem uma desconstrução da liderança e isso parte para uma gestão de mudança, de deixar o ego, deixar aquele comando e controle, deixar aquela coisa de eu mando e tu obedece, desconstruir isso, então é um momento novo. Mas tem um outro ponto que eu gosto de falar para não botar só na responsabilidade dos chefes, que é a questão dos liderados. Porque se tu é aquela pessoa que o chefe manda, e aí tu chega assim, eu não vou dar minha opinião, eu não vou contribuir, eu sei a solução, mas eu não vou falar. Deixa eu ficar aqui quietinho que eu tô escondido e eu tô protegido. Então esse novo momento, ele é um momento de muito mais colaboração e responsabilidade de todos.
Dani, você é do Sul, mora em São Paulo e agora está em Campo Grande para ministrar o módulo Felicidade como Estratégia de Negócios em uma pós-graduação. Como que a felicidade pode ser uma estratégia de negócios? Na verdade, a felicidade, essa questão principalmente da bem-estar e humanização nas relações de trabalho, a gente tem hoje problemas e uma complexidade nos problemas do mundo dos negócios que nós não existíamos, não era tão rápido. Então a gente vê a tecnologia acelerando todos os problemas e aumentando a complexidade. E a felicidade e o bem-estar, primeiro, faz com que todos sintam-se parte da responsabilidade de olhar, sintam-se que a sua opinião importa e contribuindo. Então eu tenho problemas mais complexos e eu preciso usar uma inteligência coletiva que antes eu não precisava. Então por que que é? Porque eu preciso conhecer o ser humano, eu preciso que ele esteja bem, para aí sim ter esse ambiente que todos colaboram para uma criação de uma solução muito mais complexa. A tecnologia está em meio ao mercado de trabalho, não tem como escapar. Isso deixou com que os empregos ficassem mais robóticos? Eu acho que tem um passo atrás que a gente pulou para o uso da tecnologia, mas a gente não aprendeu nem a se relacionar como humanos ainda. Então eu gosto muito de falar, eu só escuto falar de inteligência artificial, quando na verdade eu acho que a gente tinha que dar um passo para trás e fazer o básico bem feito, que é tratar o humano como humano e ter a tecnologia como impulsionadora das relações. A tecnologia sozinha ela não vai resolver nada, ela resolve muito problema operacional, mas os grandes problemas de gestão, de inovação, não vai ser a tecnologia que vai fazer. Então, se a gente não tem um grupo de seres humanos pensando e criando, a tecnologia não vai resolver todos os nossos problemas. Dani, é comum as pessoas reclamarem de seus empregos, mas tem como ser feliz no ambiente de trabalho? Então tem uma coisa que eu converso muito que o maior estudo de felicidade, é ciência falando, é um estudo de Harvard, que tem mais de 80 anos, e ele fala muito que felicidade no trabalho não é o sucesso, não é o dinheiro, e aí tem, claro, tem que fazer todos os recortes, né? Dinheiro sim importa e muito, até uma camada, a gente tem nossas necessidades básicas atendidas, mas fala que são relacionamentos saudáveis. Então eu acho que aquelas empresas que conseguem estimular a conexão e um bom ambiente de troca entre os profissionais, fazendo com que a troca das pessoas seja uma troca saudável, não um ambiente tóxico que adoece, sim, tem como fazer isso. É difícil? É muito difícil. E a gente está vivendo um momento, a gente está abordando a tecnologia, que as pessoas cada vez estão menos conectadas com seus colegas de trabalho. Então a gente tem muito uso de celular, a gente tem muito uso de tela. Então eu tô aqui conversando contigo, vai terminar, vai cada um pro seu celular. Então a gente não fica mais tomando aquele cafezinho para trocar, para se conectar. Isso é uma réplica no colégio, isso é uma réplica no ambiente de trabalho. Então a gente vê, é mais difícil, mas é muito possível, tem que ter intencionalidade. E o bem-estar? Tem como a empresa dar esse bem-estar para os seus trabalhadores? A empresa sozinha não faz nada. Até porque a empresa, na verdade, é um conjunto de um monte de pessoas. Então, eu trabalho muito com uma tríade que fala do eu, do autoconhecimento. Então, eu tenho como indivíduo que entender o que me faz bem, me gerenciar emocionalmente e para a minha equipe, que é o meu primeiro microgrupo, e criar este ambiente de segurança psicológica em que eu me sinto pertencente, que eu sinto que a minha voz importa. E aí isso transborda e vira a cultura da empresa. Então, sim, só que tem que ser um trabalho de uma tríade. Então não é nem só eu indo para um ambiente tóxico conseguindo me gerenciar, nem só a empresa proporcionando vários, porque não é só benefício que a empresa, é um ambiente, é uma cultura, são relacionamentos, é conexão, é respeito. Então quando a gente tem essa tríade, sim, tem como proporcionar o bem-estar. Estamos em um século onde a depressão e a ansiedade estão tomando conta, infelizmente. O ambiente de trabalho, o ambiente de negócios, pode resultar nisso nos seus trabalhadores? Pode, se a gente não tem. E tem uma soma que potencializa, na verdade, a questão da ansiedade, que é o aumento da solidão. A pandemia acelerou muito isso, mas o uso de telas também maximizou. Então, a gente está num momento que a gente está vendo os jovens nunca se sentiram tão solitários. A gente tem muito uso de mídias sociais, que tem uma questão de comparação muito grande. Então, a gente tem uma problemática muito grande. Então, se torna um tema extremamente relevante para gerir ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar. Nunca se falava de autoconhecimento dentro de um ambiente corporativo. Eu não falava de, eu não estou bem no ambiente corporativo. Eu podia falar que eu tinha quebrado a perna, eu podia falar que eu tinha sofrido um acidente, mas eu não podia falar que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Então, a partir do momento que o ambiente corporativo estimula este autoconhecimento, junto com programas estruturados, eu acho que realmente a gente tem como avançar e reduzir esse processo de ansiedade que está virando extremamente crônico.
Uma curiosidade, Dani, muita gente fala que não quer ter amigos no ambiente de trabalho. Isso é bom? Na verdade, eu respeito essas pessoas, eu acho que não precisa ter uma amizade de frequentar a casa, mas eu acho que é fundamental ter, sim, relacionamentos saudáveis. Eu estou fazendo parte de um grupo de estudo que fala que são alguns pilares, mas eu vou falar só o do relacional. Tem o do relacional, que é com a família, são relacionamentos amorosos que impactam para o bem-estar e para a felicidade. Tem o relacionamento com estranhos, que parece estranho, mas as pessoas na rua que tu cumprimenta, enfim, aquele sentimento de pertencimento a uma tribo. E os colegas de trabalho é um dos pilares fundamentais. Então, tu não precisa ter amigo, mas esse sentimento de pertencimento, de cordialidade é fundamental, sim, para a felicidade. E o borderline, que também está ficando muito comum. Quando é diagnosticado, é ideal deixar o emprego ou tentar mudar ali dentro mesmo? Eu não sou especialista, na verdade, nesse diagnóstico, então não conseguiria dizer o que é a recomendação. Eu acho que cada caso precisa ser estudado, dependendo daquilo que são os gatilhos para aquela pessoa. O que a gente fala, na verdade, não só dessa, mas é que o ambiente, não só o de trabalho, mas a sociedade como um todo precisa entender melhor e ser mais inclusiva. O que havia muito era uma exclusão. Se tu não te encaixava naquele molde normal, tu era excluído das escolas, tu era excluído da sociedade, tu era excluído do mercado de trabalho. O que a gente tem falado é, a gente precisa, para ser realmente inclusivo, a gente precisa entender e criar um ambiente em que a gente consiga lidar com essas diversidades. E como proteger a saúde mental dentro do ambiente de trabalho e também no mundo dos negócios? E aí vem o equilíbrio, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque parece que é uma balança, então vem muito de uma harmonização, em que eu consigo ser um ser íntegro, então eu consigo me realizar, trabalho é uma realização. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas na população que trabalham para sobreviver, mas a gente tem, depois de passado um limite em que eu consigo pagar minhas necessidades mais básicas, o trabalho é também um propósito de desenvolvimento, de crescimento, de troca, de se sentir útil e contribuindo para a sociedade. Então, o que eu falo é, o trabalho sim, é um lugar de bem-estar, quando a gente começa a entender quais são os pilares e identificar dentro deste ambiente como praticá-los. E aí vem desde como é que eu consigo acomodar um exercício físico, um tempo na natureza, uma meditação. E eu vejo muitas empresas estão se estruturando para colocar na agenda não só inúmeras reuniões, e aí vem muito estudo sobre isso, né, do quanto não pausar e engatar uma reunião após a outra causa uma queima no nosso cérebro praticamente, nem falando só de burnout, mas uma exaustão, e como a gente pode, estudando a ciência, acomodar melhor a forma como a gente trabalha. Muitas empresas disponibilizam ali, né, um seguro saúde, um seguro dentista, um seguro psicólogo, digamos assim. Seria legal também? Isso que a gente fala é fundamental, na verdade, as empresas que puderem, né, proporcionar esses recursos, mas trabalhar muito na conscientização. Era como licença maternidade quando surgiu licença paternidade. Se tu falasse que um pai iria usufruir da licença paternidade, naquele ambiente as pessoas diziam, nossa, vai tirar férias, vai descansar. Então eu vejo muitas empresas que proporcionam já o recurso, mas ainda são muito julgadas quando o utilizam. Então sim, sempre que possível é importante a empresa entender os pilares que geram o bem-estar, proporcionar isso, mas sem esquecer da responsabilidade também do profissional de fazer esse autoconhecimento e gestão. Dani, muito obrigada. Você que nos assiste também, muito obrigada. E Dani, pode ficar à vontade para suas considerações finais. Então, o que as pessoas, eu escuto muito quando eu falo de felicidade? Felicidade é muito subjetivo. Então, assim, entendo que tem uma parte de subjetividade, mas a ciência já traz alguns pilares, alguns deles eu já mencionei. Eu tenho um profissional que eu admiro muito, que é o Diego Burger, que foi para a Universidade da Pensilvânia para estudar, e ele tem um modelo que pode ser aplicado e ser usado como referência. Eu gosto muito de usá-lo. Então, a minha dica é: não ache que por ser subjetivo a empresa não tem responsabilidade para fazê-lo, e você, como indivíduo, busque conhecer esses pilares para realmente praticá-los, que é o mais importante. Pode aí revelar para a gente as suas redes sociais, para quem quiser te seguir, te acompanhar? Agradeço um monte. Vocês podem me encontrar no Instagram, @DaniPlesnik, ou no LinkedIn da mesma forma. td1noticias.com, a notícia no seu celular.